Colossenses, epístola de Paulo, escrita por Paulo e por Timóteo, aos colossenses, aos irmãos, aos santos e fiéis que viviam na cidade de Colossos e que haviam se convertido ao Senhor. No capítulo 4, então, de Colossenses, capítulo 4, versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então hoje nós vamos ficar, ontem nós falamos, na live de ontem, nós ficamos sobre a importância de se perseverar na oração. Hoje nós vamos falar sobre vigiando com ações de graças. Amém? Então, vamos lá. Nós já sabíamos, ao lermos a Bíblia, principalmente no livro de Salmos, no Salmo 116, versículo 17, que quando o salmista diz que ele ofereceria a Deus sacrifícios de ações de graça. E a palavra no Salmo 116, versículo 17, para sacrifício, o que é sacrifício? Sacrifício é tudo aquilo que é oferecido. É tudo aquilo que é oferecido para Deus, é sacrifício. Porém, para a salvação, para que a nossa alma seja salva, para que você obtenha o perdão de Deus, o perdão dos seus pecados, nenhum sacrifício mais é necessário, porque Cristo Jesus derramou o seu sangue, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se sacrificou, ele derramou, ele se ofereceu. Então, para a remissão de pecados, para a salvação, nenhum sacrifício é necessário. Mas quando entendemos que a palavra sacrifício significa tudo aquilo que é oferecido, então você pode oferecer a Deus algo com um sentimento de gratidão, com um sentimento de agradecimento. Então o salmista estava dizendo que ele ofereceria a Deus sacrifícios de ações de graça. Nós também sabemos que além de sacrifícios com ações de graças, nós também lemos no Salmo 69, versículo 30, que o salmista exaltava a Deus também com ações de graça. Ele diz assim: exaltá-lo-ei, no Salmo 69, 30, com ações de graças. E a palavra exaltar significa fazer com que seja grande, louvar pela grandeza, demonstrar respeito. Então nós já sabíamos que devíamos de oferecer sacrifícios a Deus com ações de graças. Nós sabíamos que deveríamos de exaltá-lo com ações de graças, mas agora aqui também Paulo ensina aos irmãos da igreja de Colossos, aos colossenses, que eles deveriam de vigiar com ações de graças. 3 coisas então que devemos fazer com ações de graças: os sacrifícios, ou seja, aquilo que oferecemos a Deus, a exaltação deve ser com ações de graças, mas também o nosso vigiar deve ser com ações de graças. Paulo diz: vigiando com ações de graças. A palavra diz para nós neste sábado: vigiando com ações de graças. Vigiar significa permanecer acordado devido à necessidade de continuar vigiando. É permanecer acordado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente devemos permanecer acordados, atentos, de olhos abertos, devemos vigiar. E agora Paulo diz que deve-se vigiar, deve-se permanecer acordado, desperto, com ações de graça. Não é ficar vigilante, murmurando da vida. Estou vigiando, mas estou reclamando. Estou vigiando, mas estou murmurando. Isso não é agradável a Deus. Isso se chama perda de tempo. Devemos vigiar com ações de graças. Ou seja, devemos vigiar agradecidos.
devemos vigiar, estar acordados, permanecer acordados em gratidão, agradecendo a Deus, vigilantes, de olhos bem abertos, mas agradecidos. Por que devíamos de vigiar assim? Por que devemos de vigiar assim? E não com reclamação, e não por medo de perder o céu, por medo do inferno. Não devemos vigiar assim. Por que devemos então vigiar agradecidos, gratos a Deus? Em primeiro lugar, Mateus 24, versículo 42. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Há muita especulação sobre a vinda de Jesus, mas o certo é que nenhum de nós sabe em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, mas há uma coisa importante. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aleluias! A manifestação do Senhor, uma coisa é certa, ainda que não dê para fechar a data, o minuto, a hora certa, ainda que não dê para fechar isso, mas uma coisa é certa, é fato, ele virá, e ele virá na hora que menos cuidarmos, na hora que nós acharmos, então não virá, então ele sim virá. Você está na expectativa e talvez esteja fazendo desses dias, tendo até certezas, mas segundo esse texto, é na hora que a gente não cuidar, o Filho do Homem virá, na hora que a gente menos imaginar. Então, por isso, como a gente não sabe a hora, como a gente não sabe o dia, pode ser tanto agora, como pode ser daqui a uma semana, daqui a anos ainda, mas pode ser nessa madrugada, pode ser daqui a segundos, pode ser num abrir e fechar de olhos, como pode ser daqui ainda a anos, nós não sabemos, mas o certo, a orientação da palavra de Deus é que nesse tempo estejamos vigilantes com ações de graças. Não vigie com medo, não vigie reclamando da vida, não vigie atormentado, mas vigie com ações de graças, agradecendo a Deus pelo dia, agradecendo a Deus por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele já fez e ainda vai fazer. E em segundo lugar, por que devemos vigiar com ações de graças? Vamos ler o versículo 45 ao 51. Diz assim, de Mateus 24. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, bem-aventurado será a pessoa a quem o Senhor confiou os seus conservos para que lhes desse o alimento a seu tempo. Eu sou pastor e Deus me confiou conservos, ou seja, Deus me confiou pessoas que Ele ama muito para poder estar alimentando. Sou servo de Deus. E há pessoas que Ele me confiou para alimentar. E quando Ele voltar,
Se ele voltar e me achar fazendo isso, alimentando, eu serei bem-aventurado. Você, certamente você foi chamado por Deus para alimentar. Todos nós fomos chamados por Deus para alimentar algumas pessoas, seja com o alimento, de fato, fornecendo um prato de comida, mas sendo também alimentando espiritualmente com a palavra de Deus. E bem-aventurado você será, se quando ele voltar, na hora que ele vier, seja agora, seja mais para frente, na hora que você menos cuidar, se quando ele vier, ele te encontrar fazendo isso, você será bem-aventurado. Mas infeliz será aquele a quem Deus deu uma missão, a quem Deus deu um chamado, e esta pessoa não está cumprindo esse chamado como Deus mandou. Bem-aventurado, então, aquele a quem o Senhor achar fazendo assim, ou seja, alimentando, dando a seu tempo o alimento. E eu quero fazer eu estou aqui com 10 pessoas agora 9, e eu quero fazer essa pergunta para você pensar. Você está cumprindo sua missão? Você nesse tempo está cumprindo a sua missão? Está se capacitando, está se melhorando para fazer essa missão? Está buscando fazer essa missão? Ou você anda perdendo tempo com mais notícias? Ou você anda perdendo tempo e não fazendo isso? Quem não vigia com gratidão não alimenta aqueles que o Senhor mandou alimentar. Quem não vigia com gratidão, com ações de graças, não cumpre seu chamado, seu ministério, porque só pensa em si próprio, porque não consegue ver a beleza de tudo aquilo que Deus está fazendo nesse exato momento. Deus está fazendo milagres em toda a terra, nesse exato momento Ele está fazendo. Mas quem está vigilante, porque está com medo do inferno, porque está com medo de uma doença, você não está vigiando da maneira certa. Vigia com gratidão a Deus, porque quem vigia com gratidão a Deus não para de fazer a missão do Senhor. O texto ainda diz assim: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, em vez de dar o alimento, ele passa a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. Bem-aventurado será aquele que, quando o Senhor vier, na hora em que menos cuidarmos, quando Ele vier e te encontrar cumprindo sua missão, cumprindo seu papel, a ordem que Ele te deu. Então, se alguma coisa fez com que você, em sua caminhada, deixasse de dar o alimento a seu tempo, àqueles a quem Deus te confiou, que nesta madrugada você retorne para a sua missão. E para isso se faz importante o que Paulo diz aos irmãos da igreja de Colossos, e eu te digo nessa noite: vigia, permaneça acordado, fica atento, de olhos abertos, seja vigilante, mas faça isso com ações de graça, não faça por obrigação. Eu vou vigiar, eu vou fazer isso porque senão vão dizer de mim, eu vou fazer isso porque eu quero fazer esse sacrifício porque senão vou perder minha salvação. É perda de tempo. Nenhum sacrifício mais é necessário para que você tenha a salvação. Nenhum sacrifício mais é necessário para você obter o perdão de Deus. A única coisa que a Bíblia nos ensina é que você precisa crer. É que você precisa crer. É que você precisa confessar o seu pecado e abandoná-lo. Mas nada que nós possamos oferecer para Deus em relação à salvação pode mudar. Não vai mudar nada porque Ele já fez. O que Ele quer
é que você creia, que você confesse, que você deixe o que você fazia antes. Então, nessa noite, vigie com ações de graça, com gratidão. É uma outra maneira de fazer as coisas de Deus. Nós aprendemos aqui um outro caminho, um caminho de graça, para fazermos as coisas do Senhor com gratidão, olhando para a oportunidade que você está tendo e pensando, meu Deus, que privilégio. E não como, meu Deus, que obrigação que eu tenho. Eu tenho a obrigação de fazer. Não. Veja de maneira diferente. Eu tenho o privilégio de poder estar nesse momento na presença do Senhor e fazendo o que estou fazendo. Vamos orar em nome de Jesus? Nós não sabemos a que hora. A Bíblia está dizendo, Jesus disse que seria na hora que menos cuidássemos. A Bíblia diz que nos tempos de Noé, os homens se davam em casamento, as mulheres se davam em casamento, eles trabalhavam, eles viviam a vida deles e de repente, na hora que eles menos cuidaram, e não foi por falta de aviso, porque a palavra diz que Noé foi pregador da justiça. Não foi por falta de aviso, não foi por falta de mensagem de pregação, não foi por falta de serem avisados. Porém, na hora que eles menos cuidaram, a palavra do Senhor diz que Deus deu a ordem para Noé entrar dentro da arca com seus filhos, com a sua esposa e com as esposas dos seus filhos. E ele fechou a porta da arca e ele selou aquela arca. Na hora que menos cuidarmos, na hora que a gente menos pensar. Mas uma coisa é certa, ele virá novamente. Ele virá e que ele te pegue, e que ele me pegue, ele me encontre, que ele nos encontre, cumprindo a missão dele, fazendo a missão dele, alimentando aos conservos, como servos alimentando aos conservos, e não nos divertindo com os ébrios, e não comendo do alimento que Deus nos deu. Às vezes a gente engole a palavra, não partilha. Não sei se esse é um defeito que você tem. Mas, meu irmão, se Deus te deu um alimento, partilha esse alimento. Partilha esse alimento. Partilhe o alimento a seu tempo. Mas o que aconteceu com o homem que não vigiava com gratidão? Vigiava por obrigação. Esse servo começou a pensar o que está demorando muito. Está demorando muito. E ele começou agora a comer do alimento que era para dar. Cumpra a sua missão. Não deixe que nada tire a sua missão. É nisso que você tem que se preocupar. É nisso que eu tenho que me preocupar nesses dias. Nós não temos que nos preocupar com o que está acontecendo no mundo hoje, com o que o anticristo, Satanás está arquitetando, o que você tem que, em primeiro lugar, eu não estou dizendo que isso não é importante, mas eu estou dizendo que, em primeiro lugar, o que nós devemos nos preocupar é em vigiar com gratidão, com ações de graças.